A paz do Senhor para a igreja. A paz do Senhor para os irmãos que estão nos seus lares, escritório, fazenda, chácara, onde estiver assistindo aí. Que o Espírito Santo do Senhor esteja com vocês também nesta manhã, para um estudo de uma palavra maravilhosa, que nos fala sobre Gênesis capítulo 17, versículo 9 e 10, que diz assim: Disse mais Deus a Abraão: Tu, porém, guardarás o meu concerto, tu e a tua semente depois de ti nas suas gerações. Esse é o meu concerto, que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado. O que é circuncisão? O ato da circuncisão era exigido como um sinal do concerto previamente estabelecido com Abraão. Isso não constituía um novo concerto, porém um sinal externo que Abraão e os seus descendentes deviam praticar para mostrar que eles eram o povo de Deus. O fato dessa cerimônia ser praticada no órgão reprodutor masculino tinha um significado duplo, pelo menos. Primeiro, o ato de cortar o prepúcio falava em cortar a dependência carnal. Segundo, a sua esperança pela posteridade e prosperidade futuras não deveria repousar sobre as suas próprias habilidades. A circuncisão era uma afirmação de que a confiança do fiel estava sendo depositada na promessa de Deus e na sua fidelidade, e não na sua própria natureza carnal. Por isso que quando você acha que tem muita força, não pode confiar em fazer algo não, espiritual, porque você é forte. Sem confiar, é na presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. E com essa circuncisão, o bispo Abner, é ele mesmo? É o irmão do Samuel. Nos escreve na lição de número 5, falando que nós somos membros da família de Deus. Membros da família de Deus. E já no primeiro tópico, nós queremos falar, o pior é que parece que quem está aqui hoje não vai saber falar para mim disso aqui, ó. Porque mais é mulher. Os homens aqui é mais jogado para esse lado aqui, ó. Mas aqui, de vez em quando, a gente assiste na televisão, quando tem uma partida que termina, ou que vai ter Goiás e Vila, a briga que é entre os torcedores, antes e depois, chega até a agredir um ao outro, até a chegar a ponto de morte. Assim eram os judeus para conosco. Quando vinha uma raça de gentil, eles cortavam até volta. Aqui diz que lá no templo, tinha um lugarzinho deles, lá perto do chiqueiro, para lá, ó. Lugar de porco é para lá. Aqui só entra santo. Mas o dia que Jesus morreu, diz a Bíblia, lá em Lucas, que até o véu do templo rasgou de cima e embaixo. Acabou. Porque a separação era ali, um de um lado, santo do outro. No interior, uma vez, quase que eu apanho, de uns obreiros, né? Porque uma criança foi cantar, e não tinha tamanho de gente, e embaixo lá, quem estava atrás não enxergava. Eu pedi, sobe aqui no púlpito para você cantar aqui. Para quê? O púlpito é lugar de santo. Eu falei assim, é capaz que essa criança é mais santa que o senhor, meu irmão? Só a mulher de obreiro mais linguaruda que tem aqui. Para começar. Nunca mais abriu a boca. Se você aceitou Jesus, a santificação está com você na hora. Então, isso aqui é o lugar santo do santo? É o lugar nosso. Aí, uns tempos depois que eu mudei, voltei lá. Se fosse aqui, o Eliabe com o conjunto aqui, meu Deus, não podia nem beirar na linguagem desse obreiro. Sinal que ele era da mesma laia dos judeus. Não aceitava gentil aproximar-se. E Jesus veio morrer, foi para quem? Para todos. Ele disse, se o judeu tem sede, vem a mim e beba. Foi assim, pastor? Quem tem sede? Esse é para qualquer um. Vem a mim e beba a água da vida. Então eles se gladiavam, detestavam gentios. Antes da vinda de Jesus, isso aí era desprezado mesmo, da forma que eu disse. Lá em Efésios 2:11, lá diz assim: portanto, lembrai-vos de que vocês, em outro tempo, era gentio na carne,
e eram chamados da incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. A nossa circuncisão tem que continuar, só que é aqui, ó, arrancar aquela carne que você tem no seu coração, deseja o mal para o outro. Anteontem eu estava ouvindo uma pregação no pastor, e falou assim: irmão, será que tem irmã aqui dentro que ora para Jesus levar seu marido? Levanta, não levanta não, senão a igreja toda vai levantar. Isso não pode acontecer, e ele foi longe com isso. Isso é falta de circuncisão no coração. Ore para Deus mudar a vida dele, ou às vezes não tem que mudar a dele, tem que mudar é a sua, carne ruim, raça ruim, lá, daquele lado que João Batista chamou lá, ó, raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Você está caminhando para a ira futura, muda, molda, pede Deus, com o Espírito Santo, para fazer a circuncisão no seu coração, arrancar essa carne do mal que existe ainda. Nós temos que ser transformados, porque a partir do momento que Jesus nos chama, nós somos novas em Cristo Jesus, nova criatura. Diz a Bíblia que alguém que está em Cristo, nova criatura é. As coisas que você sentia lá no passado, aqui tem que jogar fora. Agora temos que, novidade de vida. Esse homem era mau para essa mulher, viu? Mas depois que virou Pentecoste aí, ó, essa raça ruim de gente que não presta, agora é um hombão, não entendo. É porque ele não conhece. Era como os judeus, não conhecia o amor verdadeiro de Jesus derramado nos corações. Não conhece o que é um filho obediente, deixar um trono de glória e vir numa terra pecaminosa dessa e dar sua vida em resgate de todas as nações, de todas as gentes. Cristo Jesus, isso é um verdadeiro amor. Não há amor maior do que esse, de dar a vida pelo irmão. Mas então se alguém for matar um, eu posso morrer no lugar dele? Se achar, pode, irmão. Duro é achar um que faz isso. Mas não vamos dizer morrer carnalmente, tomar um tiro, não. Está humilhando uma pessoa, toma as dores dela. Toma as dores do seu irmão. Mas hoje, irmãos, a gente vê, se o caboclo escorrega aqui para cair, ao invés de ajudar, faz acabar de empurrar. E existe hoje dentro das igrejas ainda muitos de nós, se o irmão errou, exclui, mata, tira essa peste daqui. Está parecendo no tempo de Moisés, que lá dizia assim, ó, na lei de Moisés, era olho por olho, dente por dente. Se a mulher que adulterasse, qual que era o remédio? Pedra. E não era só uma não, era apedrejada até morrer. Aí Jesus vem. E os que se diziam dono da razão, dono da lei, disse assim, opa, pegou o bracinho dela, chegou aqui, mestre, ó, essa mulher foi pega no próprio ato dela. Estava esperando. E na lei de Moisés, as tais têm que ser apedrejadas. O que o senhor fala? Mexeu com a pessoa errada, em que conhece todos os corações, sabe tudo que passa dentro do nosso coração. Falou, é fácil. Quem de vocês que não tiver nenhum pecado, não precisa ser pecado de antigamente, não, de ontem mesmo, fresquinho, atira a primeira pedra. Todos saíram de perto, não ficou ninguém, só Jesus e a mulher. E os discípulos mais afastados um pouquinho também, o trem pegou neles. Cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou, não? Não, e muito menos eu. Vai, para aí, vem cá. Vai para sua casa, vai para o seu trabalho, para os seus afazeres, mas nunca mais torna a fazer isso. Estão perdoados os seus pecados, mas não pratique novamente. Isso que é uma circuncisão perfeita na nossa vida. Tirou a carne, pôs um coração em que Jesus habita, porque nós agora somos templo do Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. Imagina um templo bagunçado, a gente quando viaja, fica uns dias fora, que chega, é pura poeira. Eu achava que em Goiânia não tinha isso não, a poeira aqui é preta, você chega, está pretinho o chão, geladeira, é o pó do asfalto, poeira, é uma gastura para entrar, né, e ter que limpar tudo aquilo, e nós somos morada do Espírito Santo de Deus, e você deixa a morada bagunçada dessa forma? Aqui diz também que nós somos edifícios, vai formando, e eu tenho 2 prédios do lado assim, eles estão construindo, todo dia eu chego na janela e fico olhando, que tanto de gente, arruma, tira madeira, põe cimento, de um dia para o outro cresce, e lá se der algum defeito durante
Perfeito. Quando vem uma rachadura, principalmente o mestre da obra, né? Chega no pedreiro que fez, escuta aqui, esse lado aqui está condenado, você pode ajeitar isso aí, que no fim, por causa disso aí, vai fazer igual o edifício Joelma, lá em São Paulo, vai debulhar, vai cair, pode ajeitar. Então nós somos esse edifício, a cada dia Deus vai construindo e reparando. Para aí, pastor Machado. Aqui na igreja você é um cara, na sua casa você é outro aí. Aqui na igreja você é areia, as panelas lá, você faz amassar, jogando na mulher, na parede, chutando. Uai, vamos ajeitar isso aí. Para aí. No outro dia, como é que está lá, irmã? Virou uma benção. Pronto, é reparação. Rapaz, o Espírito Santo é bom demais, toca no coração do cabra na hora. Nós somos edifícios de Deus, e um edifício na sua construção, tem que pôr o tanto de areia certo, tanto de brita certo, o tanto de cimento certo, senão fica uma massa destemperada, ou fraca, ou forte demais, ela tem que ser que é tempero certo. O crente também tem que ser temperado, não pode ser nem muito, pôr uma criança no púlpito, não podia. Aí com o passar do tempo, sabe o que esse cara estava fazendo? Enrolado com a secretária. O que mais condena é o que mais tem condenação sobre ele. Por que Jesus não condena ninguém? Porque ele não tem nenhum. É bênção. Perdoando-vos uns aos outros, assim como ele nos perdoou. Perdoar é difícil, irmão. Perdoar é esquecer, é jogar no lago de esquecimento. Alguém fala, me perdoa, te perdoo. Passa uns dias, fala, Pai do Senhor, meu irmão. Pai do Senhor, comunguento, filho de uma quenga. Falar de mim, você fala. E o coração não perdoou, não liberou. Por que ele está lembrando? É esquecer. Lá diz que Jesus jogou todo o nosso pecado no lago de esquecimento. Não lembra jamais. É só não voltar a pecar. Mas aquele que ele perdoou, já foi embora. Então existia essa política entre os judeus e os gentios. Vamos fazer uma festa? Vamos, mas não chama que é povo dali não. É só nós aqui, os judeus. Eles não podem misturar com nós não, eles não prestam. Nem salvação eles têm. A salvação é para o judeu, pela Bíblia. Aí eles sentiram o bam do pedaço, é só nós somos salvos e pronto, somos o dono da razão. E foram esquecendo os outros. Por isso foi a vinda de Jesus. Para pegar da paz vertical e horizontal. Ter paz uns com os outros. A paz emanava de Deus para nós, e nós retribuía para os nossos irmãos, chegando a abraçá-los. Por isso que Jesus morreu lá. Braços abertos, para sinalizar que nós podemos abraçar todas as pessoas, qualquer tipo de pessoa, nós podemos abraçar. Outro dia eu subindo do serviço, em frente àquele, para cima do Extra, um pouquinho, lá tem um lugar que fazia festa, Gato de Botas, e lá parece que fechou, e outro dia eu vendo a reportagem, falei, já passei na porta desse trem, não sei aonde, aí outro dia voltando, falei, é aqui, eles deram, por causa da pandemia, muita gente contratou para alugar lá, fazer festa, e na pandemia não teve, o dinheiro foi embora e todo mundo levou prejuízo. Eu vou subindo, tem um cara lá deitado, encolhido assim de banda, era 2 horas da tarde, com frio ele não estava. Parei e falei, e aí, já almoçou hoje, filho? Ele falou, ainda não. Peguei R$10, dei para ele, é o que tinha, falei assim, come pelo menos um bolo aí com café. Aí nós fomos conversar, falei de Jesus para ele, falei, onde você mora? Lá embaixo, no final da Portugal aqui, virando para cá, tem um casebre lá, e por baixo, abandonado. Aí ele disse que passa o tempo lá. E eu falei, escuta, você já ouviu falar de Jesus? Eu falei, eu já preguei demais ele. Quando eu morava perto de Jataí. Só que minha mulher me abandonou e eu perdi a graça, saí no mundo andando. Tem filho, tem filha, tem neto, mas nunca mais vi. Tem 15 anos que eu estou fora da igreja. Eu falei, por que você não volta, filho? Quiser agora, eu oro com você aqui, Jesus perdoa a mesma forma. Eu preciso de arrumar umas coisas primeiro para retornar para a igreja. Tirei até uma foto do lado dele. Só não abracei que eu não podia. Tá bem no ápice.
dessa pandemia. E ali dá uma dor no coração, de a gente não poder entrar e fazer a obra, né? Tem que deixar na hora certa de Jesus, e a pessoa também aceitar, porque não é bagunçado não, não é assim, vai lá e batiza aquela irmã ali agora, não, se a pessoa não quiser, não está nem aí, não está buscando nem nada, tudo depende de Deus, mas nós temos que fazer a nossa parte, temos que fazer. Pastor, eu tenho 50 mil reais para dar para o senhor, mas o senhor tem que ir lá em tal lugar para buscá-lo, porque eu não tenho carro, não tenho comício, o senhor vai? Ah, não, é longe demais, mexer com isso não, perdeu 50 mil, por não fazer a parte dele, e nós estamos perdendo muita coisa de Deus, por não agirmos, por não fazermos a nossa parte. Deus está aí pronto para abençoar, operar maravilhas, derramar bênçãos, salvar quem você quer, mudar a sua vida, mudar a vida de quem você quer, mas e a nossa parte? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, nem chamar nós estamos chamando por ele mais, quer que Deus adivinha, quer que entrega de mão beijada, igual criança, porque criança não sabe andar, tudo tem que ser na mão, tudo, mas Deus conosco, Ele nos trata com retidão. Teve um rapazinho, nós não devemos desfazer das pessoas não, irmãos, teve um rapazinho que desfez de um, não sei se é porque estava na unção, xingou ele de incircunciso, a briga lá do menininho gigante, deixa esse circunciso vir em mim, deixa. Nós não podemos fazer acepção, nós não podemos julgar, por pior que uma pessoa aparenta ser, quem sabe é Deus, quem conhece lá por dentro, e nós éramos sem Cristo, éramos sem esperança, nós não tínhamos uma aliança da promessa com Deus, aqui no mundo, não tínhamos, vivia sem Deus, sem promessa, sem esperança, até que um dia, raiou a luz, o que ele faz? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar, está difícil o crente humilhar, né? Tem crente tupetudo demais, irmãos, demais. Eu fico olhando no tempo, que o saudoso pastor Domingos Xavier de Barros, ia ser separado para diácono, o pastor pediu ele para fazer não sei se em Goiânia já existiu isso, no interior era que as fornaionas grandes, assim, era comida no tacho que fazia, pediu ele para fazer, ele fez 4, ele falou, não irmão, 4 não dá nem para o começo, essas aí vai ser só para o arroz, ainda tem feijão, ainda tem a carne, ainda tem que cozinhar mandioca, PPP, aí no final ele fez 10, aí o pastor chega para testar, se eu não me engano era Valdomiro Silva, o nome do pastor, que era de Rubiataba, ele chegou assim e falou assim, pastor, está tudo prontinho, o que o senhor fala? Ele chegou numa que estava fervendo a água, deixa eu testar, e chutou ela, quebrou, a água caiu, apagou, não irmão, você pode desmanchar tudo e fazer tudo de novo, pelo amor de Deus, que tipo de pedreiro é o senhor? Serviço ruim para mim não serve, mas ele quebrou só uma, por que não quebrou tudo, né? Aí foi saindo, não pastor, do jeito que o senhor mandar eu faço, o senhor quer maior, menor, como o senhor quer a boca? Ele falou, não, arruma, conserta essa aí, só tá bom, e saiu, falou para o vice, vai lá e fala para ele que à noite ele vem preparado, que vai ser consagrado a diácono, passou no teste, fizer isso hoje, hein, irmão, é perigoso, perder um celular, para arrancar e tacar na cabeça do pastor, do que aceitar isso, falta humildade, se o meu povo que se chama pelo nome se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, aí então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, para depois sarar a terra. Quem sabe a culpa dessa praga aí é nossa? Nossa não, de muitos de nós. Quem sabe? Deus não sarou a terra ainda por culpa nossa, porque nós não damos espaço para perdoar nossos pecados, ou melhor, nós nem queremos falar que somos pecadores, né? Já fui perdoado, lá acabou, e o tanto que você fez de lá para cá? Nós pecamos todos os dias, irmãos, todos os dias. Israel se achava nessa posição, o dono da situação, eu sou o... Tem um teólogo aí por nome de William Hendrickson, fala aí filho, você que é o bom de inglês, 1.2, tem o nome dele aí, William Hendrickson,
a nota de 100. Ele faz o seguinte resumo acerca da situação dos gentios daquele tempo. Os gentios, que éramos a nossa situação. Ele diz assim: esse povo não tem Cristo, não tem Estado, não tem amigo, não tem esperança e não tem Deus. Essa aí era a terrível situação do mundo antigo dos gentios, antes da vinda do nosso mestre. Antes de Jesus vir. Olha que situação, irmãos. Sem Cristo, sem Estado, sem amigos, sem esperança e sem Deus. Acabou. Pessoa que não tem Deus, não tem esperança. Para onde eu vou depois? Que situação após a morte, para onde vamos? O que vai ser o nosso destino? Hoje nós sabemos. Porque estamos em Cristo. E quem está nele, nova criatura é. Outro diz assim: mas que esperança havia para os gentios? Nenhuma. Nenhuma. Craig Kenner comenta sobre Romanos capítulo 1, do versículo 18 a 32, ele fala lá, discorre sobre o mundo pagão, assinala que o povo judeu considerava idolatria, vício sexual, especialmente o comportamento homossexual, é o que mais tinha, e hoje é o que mais está tendo, ainda mais com um aval daqueles, do Partido Vermelho, da oposição, querem por toda forma matar, destruir, tirar o nosso presidente, que começou a ajeitar a coisa, e tudo virou contra ele, tudo, até os poderes de ministério, poder de justiça, tudo voltou contra ele, menos um, que está do lado, apoiando e abençoando os passos dele, e nós temos que orar para Deus agir da forma dele. Não é pedir o que nós queremos não, irmãos, é Deus fazer conforme Ele quer, é do jeito de Deus, que Deus sabe que é o melhor para a sua igreja, nós não sabemos de nada, pede uma coisa lá na frente, será prejuízo, então pede, faça a sua vontade sobre essa nação. Segundo um cidadão, ele diz que nós todos também estivemos um dia na mesma situação desse povo, sem Jesus, sem Deus, sem esperança, sem nada, estávamos sem qualquer perspectiva de salvação. Põe Isaías 53, 6, por favor. Tem coisas que as Escrituras nos mandam esquecer, e isso é bom, mas existem coisas que jamais devemos esquecer, e uma delas é a misericórdia com a qual o Senhor nos tornou salvos e cidadãos do seu reino. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade. Sobre quem? Ele quem? Jesus. Vai lá, pega os pecados do pastor Carlos, pega o pastor dos irmãos que estão aqui dentro, todos os pecados dele, joga. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e como ovelha muda, levada para o matadouro, a ovelha quando vai morrer, ela não berra, não faz nada. Outro dia nós fomos matar uma, o cara disse que era uma ovelha, e deu, mata. Quando chegou o machado, ela foi estranho, ovelha não. Aí descobriu que era carneiro. Falei, tem diferença, ovelha para carneiro e cabrito. Então Jesus não abriu a sua boca, hora nenhuma. Teve um momento, diz a Bíblia, que chegava a mão no pé da orelha dele, pá, profetiza quem te bateu, você não é o bom? Vai, insultando, e tudo isso, ele caladinho, só olhando para o Absen, ei, caboclinho, tanto que você pecou e está aqui os seus pecados, esse irmão ali, aquele irmão lá, ó, todos os nossos pecados, não existe nada maior do que a salvação. Se apenas fôssemos salvos, essa já seria a maior premiação de uma vida, mas não, depois da salvação, tem um processo aí até chegar na nossa mansão celestial, oh glória a Deus, sair de um barraco, e morar numa rua de ouro, muro de cristal, imagina a casa, irmão, se no meio da rua, lugar que passa tudo quanto é trem, meu Jesus, pensa a casa, oh que ar gostoso que vai ter, não vai precisar de ar-condicionado,
A presença de Deus vai ser 24 horas. E terá um coral de anjos, dia e noite, santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, oh glória a Deus. Além da nossa salvação, irmãos, ainda tem tudo isso reservado para nós, mas é para aquele que permanecer até o fim. A Bíblia diz que aquele que permanecer até o fim, esse será salvo. Diz também no tópico 1:3 que nós éramos estranhos às alianças. Nós não sabíamos o que era isso. As alianças da promessa e sem Deus nesse mundo. Isso aqui é o pior. O que é a aliança aí de um povo? Como é que é isso? Para saber, tivemos que dar um sinal, aceitando como Salvador. Paulo, quando escreveu aos Efésios 2:12, ele disse assim, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos conselhos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. A referência que John Stott comenta, ele fala que provavelmente a promessa fundamental feita por Deus a Abraão, Israel era o povo da aliança, a qual era acompanhada de promessas específicas para seu povo. Tem muitas leis na Bíblia que não é para a igreja, era só para Israel. A santificação do sábado é para Israel. A forma da colocação do verbo é para eles. Tem muita coisa na Bíblia que era para o judeu. Certinho? Douglas Batista lembra que os vários pactos que Deus estabeleceu com Israel giravam em torno da grande promessa da vinda do Messias, que é o pacto abraâmico. Está lá em Gênesis, capítulo 12, versículo de 1 a 3. Esse pacto mosaico feito em Deuteronômio, pacto davídico feito em 2 Samuel 7. Os outros povos não tinham conhecimento desses pactos e viviam envolvidos com muitos deuses e muitos senhores. Por isso, Deus ordenou que a nação de Israel fosse bênção para todos. Israel, através de Israel, todos os demais seriam abençoados, porque visualizaram um único Deus. Tanto é que quando José chegou no Egito, tinha um Deus para cada coisa lá. Aí quando o Deus dele começou a falar assim, mas que Deus é seu, que não precisa é só Ele, é só Ele. E aí Deus usou Ele poderosamente na salvação daquele povo. Uma simbologia de Jesus Cristo para a nossa vida. No tópico 1, o comentador aqui diz que ensinou que havia um desprezo muito grande por parte dos judeus em relação a nós gentios. Antes da vinda de quem? De Jesus. Antes da vinda de Jesus, era dessa forma. Você para lá e eu para cá. Até o lugar de oferecer sacrifício no templo, o judeu era num canto e nós no outro, se quisesse. Tópico 2, fala agora da unidade do corpo de Cristo. União. Era assim, né? Gentil e judeu. Aí um grande homem do século, do mundo inteiro, veio e fez assim. Aí o Pai veio, uniu e ainda abraçou todos, aí trouxe a união. Unidade do corpo de Cristo. Eu acho meio difícil, irmãos, qualquer um de nós aqui, preparar para vir para o culto, pegar um machado, e, não é o senhor não, é um machado que corta, arrancar os dedos do pé tudo, não uma machadada só, precisar disso não, aí você dá conta de vir? E se o dedo for pequenininho, ainda tiver necrosado, precisando de cortar, você mesmo, para fazer isso, faz? Dói, irmão, é no corpo da gente, mas é um dedinho de nada, irmãos, quando a gente vai cortar a unha que erra, e come um pouquinho por dentro, você fica muito tempo com essa dor, às vezes até infecciona, dedinho, uma cutícula mal tirada, infecciona, e é coisa simples, parece que não vale nada, mas faz parte do corpo, é a unidade. Então, por menor que eu seja na casa do Senhor, não me menospreze, porque eu faço parte do corpo de Cristo, nós somos um só. Esse corpo aqui parece que tem 204 ossos, depende da cacetada, né? 204, e nenhum vive sem o outro, todos precisam do outro, por mais longe que estejam um do outro, faz parte, e se mexer com um, dói todo o corpo, o que sente é o centro, o cérebro,
E quando xinga um de nós, somos menosprezados, Jesus é o primeiro que sente, que fazemos parte dele. A realidade relatada no tópico anterior, referente à aliança e aos pactos acompanhados das leis cerimoniais, constituía uma parede de separação entre judeu e gentio. Inclusive, o próprio templo em Jerusalém retratava essa separação. Então, para lá, para cá. Vocês ficam para lá e esse povo para cá. Não mistura, não. Lucas 39. Ou melhor, 23. A partir do 39. A obra expiatória, um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendeu o que estava do lado, falou: rapaz, nem ao menos você teme a Deus estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo, porque os dois eram anjos, né? Voava, entrava na casa dos outros e roubava, ladrão. E nós merecemos estar aqui, mas esse homem, que mal que ele fez? E acrescentou, o ladrão que estava dando a opinião contrária do outro: Jesus, lembra de mim, quando vieres no teu reino? Jesus respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Já era quase a 6ª hora, aí escureceu tudo, houve um eclipse de 3 horas, que foi da 6ª à 9ª hora. Escureceu o sol, houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9ª. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário, de cima e embaixo. Acabou a separação. O judeu podia entrar do lado do gentio, o gentio passar para o lado deles. Porque a oração deles era para o mesmo Deus, só existe um. Acabou. Mas Jesus teve que morrer para isso. Teve que deixar um exemplo de amor, de solidariedade, de união. Não existe mais união, ainda mais com essa pandemia que teve, aí que o povo afastou tudo, de tudo quanto é aglomeração que tinha, reunião, festa. Só vejo gente falar: oh, que saudade daquilo. E os que mais falam é os que menos iam. Preste bem atenção. É porque parece que a consciência apertou agora. E sabendo que nós devemos viver sempre unidos. Por isso que diz: ó, com bom e com suave é. É bom e é suave. Aí, como ele não ia, aí joga a culpa agora nessa mulher endemoniada que tem aí. Dona Covid. Tem nada a ver. A situação do povo gentílico era semelhante à de navegar. Irmãos, imagina você num barco, no meio do mar, à noite, sem luz, sem estrela e sem bússola. O que você vai fazer? Quando você está no asfalto, cabo, bateria e tudo, você vai porque ainda havia uma faixinha, né? Deixa eu ir devagarzinho. E no mar, sem bússola, para te orientar, norte, sul, leste, oeste, sem as estrelas, porque eles iam muito pelo cruzeiro do sul, ou a estrela, aqui junto com a lua minguante, como que ela chama? Uns falam que é essa estrela que caiu na terra e que era Satanás. Eles eram orientados, mas nuvem pura, escuridão, tempestade, sem estrela, sem lua e sem a bússola, é assim que nós vivíamos. Qualquer lugar que jogasse, estava bom. Não tinha lugar para ir, era endemoniado, tudo quanto é vício você tinha, era um imprestável. E o que acontece com o Salvador? Vem aqui, pega esse imprestável e põe para ser alguma coisa na presença dele, unindo salvo com os não salvos. Vem, faz parte aqui, é bom ser salvo. A pessoa corre e aceita Jesus, abraça, aí é a união, gentil e judeu, salvo com não salvo, porque tem que fazer isso, antes da vinda dele, porque depois que ele voltar, acabou a oportunidade. Se tem alguém em pecado esperando Jesus chegar para resolver o problema, cuidado, tem que ser antes, porque a Bíblia diz que após a morte, segue-se o juízo de Deus. E se Jesus não vier buscar coletividade, vier buscar só você separado, e o que você tem feito? Vai conseguir entrar? Ou não? Eu tinha um imã, que eu arranquei de um alto-falante de um rádio antigo, e perdi ele. Eu queria ter trago, para mostrar para vocês,
um lado ele é judeu, o judeu antigo que repulsava. Você pega o ímã, vira o contrário, ele não puxa o que tem a natureza dele, ele faz é repulsar. Aí você aceita Jesus, você vira o ímã do outro lado. Antes de chegar, ele já pula nele. O ímã tem isso. Você tem que ser da parte que atrai, não da que repulsa. Certo? E quando Jesus fez isso, a separação acabou. Agora o ímã que nós temos chama-se o sangue de Jesus Cristo, nos purifica de todo pecado. Nós temos acesso a ele. Antes não. Mas com a morte de Jesus Cristo, aspergindo o seu sangue, nós recebemos esse ímã do lado da atração. Parece que é Isaías que diz: nenhuma coisa boa via nele que nos atraía. Simples demais, não achou que vinha um rei, cajado de ouro, chapelão, achou que vinha um João 23, um Pio 12, ou um Francisco na vida, com aquela toda paramentalha. Não, veio um que ninguém esperava, nasceu numa cidade que ninguém achava que existia, era um vilarejo, hoje é o maior centro de peregrinação de todo o mundo, é lá, chama-se Nazaré. Os gentios eram os de longe, os judeus, os de perto, mas ambos estavam distantes de Deus. Por quê? O povo não é excluído de Deus? Era, irmãos, mas de que adianta ser crente e o coração não ser circuncidado? Crente, mas o coração é ruim, pratica tudo que praticava lá fora, está longe de Deus. Para estar perto de Deus, nós temos que ter o coração, o pensamento e a natureza de Cristo, para estarmos do ladinho. Está na igreja, mas está usando o outro lado ainda do ímã. Está, ó. Não, você tem que atrair e não repulsar. Um porque estava desprovido de tudo, o outro porque pecava por desprezar seu propósito diante de Deus. O gentil estava desprovido de Deus, não tinha. E o outro porque desprezava. É irmão. Abraço. Não, tem uma separação que não pode passar para cá não. Pecador é de lá e nós que somos da linhagem de Israel de cá. Jesus acabou com tudo isso. Porque agora diz que todo quanto receber é digno de ser chamado filho de Deus. Jesus é maravilhoso. Existe uma raça de crente? É assim. Pior que não posso sair daqui, né? Pastor Zeraci, faz favor. Existe ainda, irmãos, e muitos, dentro da igreja, dizendo-se o Israel de Deus, hoje, que é assim. Estamos andando na rua, vejo o pastor Zeraci, senhor, pastor, não dou nem moral, quer dizer, uma raça dela, o cumprimento, eu gosto mais do pastor Zeraci, irmão, só para cumprimentar, não sou de estar conversando com ele, o meu santo não bate com o dele. Tem ou não tem? Eu gosto mais quando a irmã Nilda está dirigindo o culto, mas eu não vou. Que tipo de crente é esse? Que tipo de salvo é esse? Cumprimento, tal, mas eu não bero. Fulano para mim nem cheira nem fede. Ô irmão, tem que cheirar ou feder. O cheiro de Cristo tem que estar nele, ou ele está fedendo, você abraçar e fala, irmão, vamos lá curar essa catinga. Jesus lava tudo, o sangue de Jesus Cristo purifica todo pecado. Vamos lá, tem que abraçar, ajudar, abraçar. Jesus não abraçou o que mais não prestava, até o que estava condenando ele, se que quisesse eu salvava ele. O outro era ladrão, falou assim, lembra de mim quando entrar no seu reino, Senhor? Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ao que eu chegar lá, você chega junto. O outro não quis a oportunidade. Gosto demais, mas eu não bero. Não resolve, pastor. Já que eu não bero, vai lá para o seu lugar. Não tem condições de viver uma forma dessa. Isso chama a polaridade trocada do ímã. O repulsor, ele repulsa os materiais, tem que ser do outro lado que ele puxa. Jesus derramou seu sangue para isso. Nós temos que amar cordialmente uns aos outros. A Bíblia vai mais longe, como Cristo amou a igreja. O que Cristo fez pela igreja? Entregou sua vida. Aí aperta mais, né, Toninho? Vai perder mais cabelo da cabeça ainda com essa palavra agora, o pastor Toninho. Amar como Jesus amou a igreja, chegando ao ponto de entregar a sua vida pela igreja. Não pode falar isso aqui. Eu dar a vida por um irmão, é fácil ou difícil?
Não é fácil nem difícil, é impossível, irmãos. Pare e pense por esse lado. Mas pela Bíblia nós temos que amar, pelo menos amar seu irmão. Agora o outro só cumprimenta, não dá nem moral. Cumprimenta, porque tem que cumprimentar para mostrar que eu sou obreiro, sou pastor, estou na igreja, eu tenho que cumprimentar o irmão, senão fica feio, né? Mas não gosto nem de ver a cara dele. Nós estamos, 2:2, sem reconciliação, mas alcançamos a paz, por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Efésios 2:13 e 15. Pelo sangue de Cristo, o pecado, poderoso separador, foi derrotado, quando o véu rasgou. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Oh dia abençoado, agora tudo mudou, pela fé que nós temos em Cristo. Todos aqueles que o Evangelho é pregado, esse que recebe o Evangelho tem a oportunidade de se aproximar de Deus. Isaías 57:19, o que fala? Não, o que está escrito? Porque a Bíblia não fala, ela está escrito. Ela só fala depois que você lê. É a boca de Deus aberta. Uai, já? Como fruto dos seus lábios, criei a paz. Paz para os que estão longe e para os que estão perto. Judeu e gentil. Uniu. Diz o Senhor, eu o sararei. Jesus, você vem e aceita Jesus? Tem tudo que não presta na sua vida. Jesus sara. O cara rouba, é adúltero, prostituto, mentiroso, beberrão, maconheiro, tudo que não presta ele faz. Aceita Jesus, está aí, e eu sararei. Por quê? A Bíblia diz que agora é o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. O que é purificar? Chega aqui, outro dia, se for lá na escola, a comandante diz assim, major, o senhor vai pedir para o pessoal vir no sábado, lavar tudo aqui, pôr álcool, pôr desinfetante, e que boa, é para lavar tudo. Ótimo, lavou. No domingo, falou, agora você vai na prefeitura e pede a detetização de toda a escola. Fizeram. Purificou, né? O resto que ficou, e o sangue de Jesus Cristo faz assim na nossa vida. A palavra lava, o sangue vem e purifica. Porque alguém falou assim, Senhor, não lava, foi Pedro, né? Não lava só os pés, não. Lava tudo. Vai lá e dá palpite. Lava tudo. Falou, não, vocês já estão limpos pela palavra. Pronto. Vós já estáis limpos pela palavra. Aí vem agora o sangue de Jesus Cristo, nos purifica de todo pecado. A palavra lava, porque você vai lendo, alguém vai falando, alguém vai te mostrando. Tudo isso aí eu faço, rapaz, então tem que parar de fazer. A água lavou. Aí você vem, eu quero esse Jesus. Aí é purificado de todo pecado. Aí ele diz o que disse para aquela mulher que levaram ela para dar uma pedrada nela, né? A lei de Moisés manda que apedreje. O que o senhor vai falar? Simples. Começa daí. Quem de vocês, que não tiver nenhum pecado, atira a primeira pedra. Acabou. Oi. Francis Fulks, diga. Irmãos, ainda bem que a mulher foi a Jesus. Eu saí de casa muito cedo, 12 anos de idade, e saí pelo mundo, fui parar no Rio. Começou algumas doenças no meu corpo, tipo tuberculose, e tomava remédio e não curava. Aí foi para o curandeiro. Tudo que eu fazia dava errado. Aí, um dia eu falei assim, estava jogando sinuca, peguei as bolas, joguei tudo na caçapa e falei assim, eu vou procurar uma igreja. E a única igreja que eu encontrei, aberta, era um culto de sábado da mocidade. Eu chegando lá, fui a Jesus, depois que eu aceitei Jesus, na hora que eu aceitei Jesus, 3 doenças instantâneas fugiu do meu corpo. 3 doenças. A tuberculose, uma doença incurável, e essas 3 doenças sumiu. Nunca mais sofri nada. Graças a Deus. Correu para onde? O Hospital da Alma, Jesus, médico dos médicos. Diz o comentador no 2:3, um tal de Champlin, que harmonia e união foram conferidas a judeus e a gentios,
que ficaram assim unidos dentro da comunidade superior da igreja, ficando eliminadas as muitas barreiras e preconceitos inerentes ao sistema judaico. Por conseguinte, em Cristo há um só corpo, há união. Em contraposição a isso, não há judeu, nem grego, nem gentil, nem escravo, nem livre, nem varão, nem varoa, mas todos são um só em Cristo Jesus. Lembre-se disso. Tanto que os irmãos africanos sofrem, e muito, e poucos sentem de estar auxiliando esse povo. Vamos longe, não. Eu nunca fui na caravana, não, mas os irmãos que vão, voltam chocados com a situação dos irmãos aqui do Nordeste. É terrível, e nós somos um só. Aí quando pede alguém, irmãos, que você tem passando de você na sua casa, doa para a gente levar, porque eles não têm nem nada. E tem gente que não ajuda. Falta aquele clique do Espírito Santo na sua vida. Agora em Cristo, não existe mais parede, nem templo. Hoje somos todos iguais diante de Deus. Mas para isso, nós temos que receber o Filho que Ele mandou aqui, ó, como único, perfeito e suficiente Salvador. Tópico 3. O edifício de Deus, é o que eu disse lá no começo. O prédio, na construção, tem que ir sempre construindo e reparando. A nossa vida espiritual é assim, é crescendo, porque a cada dia que passa, nós estamos mais perto do fim da nossa vida do que quando nascemos. Cada dia que passa. A cada dia. Ontem, eu fiquei o dia todo ruim, eu só melhorei depois que eu vim no culto. 21 anos que fez, dia 16 de abril, minha mãe morreu. E aí me deu uma tristeza, um pensamento, onde é que ela está, onde é que não está, onde é que ela deixou de estar, pelo tanto que preguei, pelo tanto que ensinei, meu Jesus. A última palavra dela foi, mãe, ela estava aqui na Santa Casa, o irmão Rocha, o evangelista, que era para ser pastor, nunca quis, falou, que adianta ser pastor e fazer papel de evangelista? Deixa o evangelista. Foi lá, eu levei ele lá, pregou para ela, mostrou que quem salva é Jesus, ela falou, não, hoje não. Aí contou a visão, visão nada, acho que ela morreu e foi lá no quinto dos infernos, a primeira infarto que ela teve, que ela demorou a voltar. Aí veio contando, falou, meu cabelo nunca mais vai ver tesoura, eu nunca mais vou rezar diante de uma imagem. E eu fiquei curioso com aqui, falei, agora ela vai para a igreja. Aí um dia lá em casa, 15 dias antes dela morrer, eu estive lá, e foi o último apelo que eu fiz para ela. Ela falou, meu filho, para mim ser crente da igreja do seu pai, eu prefiro ir para o inferno. Ele não dava testemunho, muito mal. Eu falei, meu Deus. E aí esse trem entrou na minha cabeça ontem, 5 horas da manhã, e eu não dormi mais, e só pensamento desse trem, e fui pensando, até que à noite melhorou as coisas, saiu. Isso não pode ficar. Isso é prestação de conta dela e Deus na eternidade. Nós temos que cuidar da nossa enquanto estamos vivos. Se cada um cuidasse da sua, largasse cuidar da vida do outro, o mundo seria outra coisa. Agora ele perde o tempo cuidando da vida do outro, só olhando o que vai fazer, o que não vai fazer, e ele mesmo está fazendo tudo que não presta. Edifício. Paulo compara a igreja como um grande edifício que cresce a cada dia. Hoje conseguimos construir 2 andares. Não, isso só faz de um. Tem que esperar secar, né? Eu acho. Não sou pedreiro, mas não tem como. Que a ferragem toda para pôr, o caixote. Deva ser 1 andar por dia. Assim é a nossa vida. 1 por dia. Quando vai desmanchar para fazer o outro, tem que reparar. Opa, um rachadinho aqui, vamos consertar. Ó, nesse processo usa a massa na medida que eu passei. Não põe nem menos e nem mais. Nós temos que andar com Jesus, não correr muito e nem andar devagar demais. É naquele ritmo. Se correr muito, cansa. Não vou mais não. Se andar devagar demais, fica para trás e perde os outros que estão indo. E Jesus está lá aguardando. Vinde a mim os cansados e oprimidos. O apóstolo Paulo, em Efésios 3 e 5, ele menciona que é importante notarmos que ele diz assim, apóstolos, profetas, a palavra de Deus em Cristo foi revelada de modo único, pela ação da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Tinha alguém, num dia de uma votação lá, diz eles que o Espírito Santo revelou ao coração deles que deveria escolher fulano. Escolheram. Paulo, um certo dia, estava caminhando e alguém numa carruagem, o Espírito Santo tocou no coração dele. É Paulo? Que pregou para aquele cara da carruagem?
Como que é o nome dele? Pedro? Também não sabe? Acha aí, Zé. Felipe. Chega aí, prega. Rapaz, se ele não vai, tinha perdido a alma, porque ele pregou e ele aceitou Jesus. Oportunidades. Passou uma vez, aproveita a sua oportunidade. Pode pregar? Pregue, anuncie. A Bíblia manda até tempo fora de tempo. Não perca tempo. Qual é a sua posição no edifício de Deus, irmão? Lá no 32, você está 23, é o contrário, é 32. 3:2. Qual que é a nossa posição no edifício de Deus? Alguém sabe? Cristo, além de ser o princípio de estabilidade e direção da igreja, Cristo também é o começo do seu crescimento. Todo edifício está crescendo ou subindo por causa de uma união vital com Jesus. Não existe nada estático nesse edifício. É uma construção viva, formada por pedras vivas, que são os crentes, e como cada pedra viva faz a sua própria contribuição para o crescimento e a beleza do edifício. Já pensou que crente encrenquento? É o que fica trazendo feiura para o edifício. Brigão, birrento, precisando de uma ataca. Menino birrento, você bateu, acaba. E crente birrento, de vez em quando, toma uma ataca de Jesus e sente que é Jesus falando. Mostra, rapaz, não sei porque minha vida está assim. Sabe? Você não quer dar o braço a torcer, rapaz? Assim, o edifício está sempre sendo aperfeiçoado como um templo sagrado. É santo, isto é, limpo e consagrado por causa do sangue de Jesus Cristo e do Espírito do nosso Cristo. Nossa posição em Deus, ela é digna de nota. Nós recebemos uma salvação muito poderosa na pessoa de Jesus Cristo. Como gentios que éramos, estávamos totalmente fora de qualquer promessa da parte de Deus, porque a promessa de Deus era só para os judeus. Mas Jesus veio, trouxe paz vertical e horizontal, para que abraçássemos todos. Aí nós agora somos chamados, nós somos agora co-herdeiros com Cristo. Nós não tínhamos herança de nada, agora nós somos co-herdeiros através de Jesus Cristo. Graças a Deus por isso. E tem gente que não aceita Jesus. Mas a expiação de Cristo não somente tornou possível a nossa entrada ao templo, Ele nos tornou o seu próprio templo. Vós sois o templo do Espírito Santo de Deus. E o Espírito de Deus que habita em vós, ele é igual umas mulheres por aí. Ciumento. E com razão, né? Está puro, limpinho, bonitinho. Aí você começa a trazer porcaria para dentro dessa casa. Quando ele chega, fala, opa, não me cabe aqui mais. Por lá mesmo já vaza. Você entristeceu, pôs coisa diferente dentro da sua casa. E o templo de Deus que habita em nós, ele tem ciúmes. Muito ciúme. Tal verdade, que é revelada na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, que diz assim, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Tal verdade foi revelada, que nós somos templo do Espírito Santo, deve despertar em nós para o fato de que não devemos pensar acerca de nós mesmos, como independentes. É tipo rapazinho, né? Criou bigode, sai de casa, vai morar sozinho, aí agora eu faço o que eu quero aqui dentro. Nós estamos nessa forma, saímos, somos o templo. Quem está aqui é o Espírito Santo. Você não pode mexer na casa de pôr qualquer coisa dentro, fazer do jeito que você quer. Tem alguém que mora aí, é ciumento, o Espírito Santo de Deus. Nós não somos de nós mesmos, pertencemos a Ele. Espírito Santo de Deus. Esse novo templo não é uma construção igual essa aqui não, material. Esse novo templo, que sou eu e você, somos um edifício espiritual. A família de Deus, uma comunidade interracial. Você entra dentro de uma igreja, tem chinês, japonês, coreano, boliviano, argentino, brasileiro, português, norte-americano, tem afro-brasileiro, tem gente amarela, branca, preta, parda, morena, loira, é interracial, todos. Agora, se pudesse entrar só negro, já estava fazendo separação, né? Não pode. Jesus abraçou, foi todos. Todos. Vinde a mim, só os loiros.
Para cá só os negros. Não, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mataram um colega meu, no tempo que eu conheci ele tem 50 anos, eu tinha 6 anos de idade. Vizinho, só que eu quase ia na casa dele. Por quê? Daqui no pastor aí era um muro de cemitério na casa dele. Eu falei, não vou lá nada. Aí o dia que eu aceitei Jesus, acabou essa bobeira. E ele foi professor meu no primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio. Só que o conhecimento é desde... Eu aprendi a tocar violão com ele. E de uns tempos para cá, ele mudou de ideia. E aí o povo fala que meus meninos, brincando, né? O dia que morreu, sua mãe morreu. E um dia eu pregando para ele. Eu falei, ó, Jesus não faz acepção de pessoa não, fulano de tal. Para ele tanto faz. Não existe raça, cor, pensamento ideológico, não existe não. Você é o que você é. Só que você chegando diante dele, ele te cura. Cura não, Charles Albert. Ele me chamava de Charles Albert. Cura não. Cura. O pior homem que possa existir. Escuta aqui, você me ensinou lá na catequese lá que Jesus é isso, e por que agora está mudando de ideia? Você não lembra que o ladrão da cruz salvou no último momento? Não existe isso para ele não. Aí o cara saiu com ele na segunda-feira, deu um negocinho e ele bebeu. Como é que chama que remédio põe com a boca bobo? Boa noite, Cinderela. Pegou ele, levou para a casa dele de novo. Chegou lá, deu um mata-leão, pegou uma corda do cachorro, acabou de enforcar ele está todo roxo, daqui até aqui, roxeou todinho, matou, levou o carro e a moto, e ele dizia que para aquele tipo de gente não tinha salvação, e eu falava que tinha, bastava ele querer. Morreu sem encontrar com Jesus, mas a parte nossa nós fizemos. Se houver essa cortina ainda, será que eu tinha coragem de falar com essa classe de gente? Se Jesus não tivesse morrido, continuaria da mesma forma que era, judeu para um canto, gentil para outro. Mas Jesus morreu para nos dar isso, abraçar todos. Jesus não olhava para isso não, irmãos. Ele pregava que o céu era para isso e isso, a pessoa aceitava, o espírito demoníaco saía e ele caminhava para o céu. E para encerrar, ali Deus está habitando na pessoa do Espírito Santo. Deus não está vinculado a edifício sagrado. Vamos a Meca. Lá é uma romaria que tem anos, irmãos, que morre muita gente pisoteado, de tanta gente que é. E lá é Meca. Lá não é adora a Deus não, lá é outra coisa. Qual que é lá, pastor Absen? Lá em Meca, quem que se reverencia lá? Começa com M, termina com E. Maomé. Não é Deus. Deus não está vinculado a esse tipo de templo, não. Ele está vinculado aqui, ó, onde ele tanto reside quanto vive, no seu coração, na sua alma. Portanto, irmãos, Cristo morreu para reconciliar consigo mesmo toda a humanidade. Não falou em classe, é todos. O resultado é que não somos mais estrangeiros, mas sim cidadãos do reino, sobre o qual o Senhor reina. Somos a família que Ele ama e o templo em que Ele habita. Deus abençoe. Imagina você morar numa casa que é pura fumaça, pura urina, vômito. O Espírito Santo não habita nisso não. Sabe o que eu estou falando, né? A fumaça é o cigarro, o vômito é os beberrão. Deus abençoe. Que essa palavra possa encontrar guarida lá no templo do Espírito Santo na sua vida. Deus abençoe. Obrigado, pastor Carlos.
uma bênção. Logo no começo, logo nas primeiras palavras do Senhor, fiquei abalado, viu? Não, por causa do Goiás Vila, não. A máscara? Fiquei abalado, viu, pastor Carlos? Porque ele falando, igreja, que Deus está prontinho para abençoar, pronto para poder transformar a minha vida, transformar a vida de quem eu quero que Ele salve, transformar a minha casa, transformar a nossa vida, e a gente está perdendo a bênção porque é resmungão, reclamão e não abraça a causa. E eu tenho ficado incomodado esses últimos dias, assim, bastante, por causa que eu tenho exemplo aqui de pastores que falam que um dia eu ouvi a palavra do pastor Vital que eu fiquei chocado também comigo mesmo, que eu preciso de fazer mais em agradecimento pelo que Deus fez por nós. Fazer sem reclamar. A palavra de Deus em Filipenses fala que fazei tudo sem reclamações ou murmurações. Então, isso é um exemplo que bateu para mim assim, com força, viu? Por quê? Porque Deus está pronto para fazer a obra crescer, pronto porque eu tenho que fazer a obra aqui para Deus. Se eu não tiver essa consciência de que a obra é para Deus, eu estou empatando e atrapalhando a obra. Eu preciso de verdade fazer sem murmuração, fazer sem reclamação, fazer de boa vontade. Fazer por quê? Porque só obra que perde. Se eu tiver aquela contrariedade, eu falo por mim, e falo assim, nossa, mas fulano de tal, é assim, assim, assado, nossa, que tristeza, que desagradável, contrariado com a pessoa, e eu não empenhar de verdade com o coração sincero, com vontade, é a obra só que perde. Bem no começo o pastor Carlos falou sobre isso, então o Senhor Deus tem falado com a gente, tem incomodado a gente, porque temos que fazer, porque somente a obra é de Deus, então se eu estiver empatando a obra, Deus vai colocar alguém para poder fazer, e vai falar assim, chega para lá, você está atrapalhando, então você chega para lá que alguém vai fazer, que a obra é de Deus, eu não vou atrapalhar a obra. Foi muito forte, a palavra de Deus foi abençoada aqui, obrigado pastor Carlos. O pastor Walter pediu para avisar que ele teve que sair para levar o pastor Juvenil na posse, no compromisso que ele tinha que estar lá hoje cedo. Teve um imprevisto, o pastor Walter não pôde ir, e o pastor Walter saiu para poder levar o pastor Juvenil na posse. Muito obrigado, tem um casal nos visitando, tem mais alguém nos visitando, obrigado, tá? Sejam sempre bem-vindos. Se tiver mais alguém, uma senhora aqui também, irmã nos visitando, seja sempre bem-vinda, obrigado mesmo vocês. Volte sempre. Devolvo aqui para o pastor Miro, fazer a finalização, fazer as considerações que ele quiser. Obrigado, igreja, Deus abençoe, em nome de Jesus. É ele que... A paz do Senhor, irmãos, graças a Deus, Deus abençoe o pastor Carlos, Deus abençoe os irmãos. Bom, o livro de Efésios, escrito por Paulo, é a obra mais sublime do apóstolo Paulo escrita, né? E se vocês observarem os poucos capítulos que temos, você vai ver que ele vai estar sempre falando de reconciliação, de fundamento, não é isso? Quando nós entendemos a palavra de Deus, nós vemos lá no princípio, voltamos em Gênesis, você vai ver que o homem peca e distancia-se de Deus. Isso em síntese, né? Estou fazendo um resumo bem. E quando o homem se afasta de Deus, Deus escolhe. Lembra na primeira lição ministrada pelo pastor Júnior? Eu acho que na segunda lição é que vai falar da escolha, da predestinação, da eleição, enfim. Então, Deus chama um homem. Os irmãos sabem bem que Deus chama Abrão, né? E depois muda o nome para Abraão. E de Abraão vem um filho, Isaque. De Isaque, Jacó e Esaú. E assim vai, e de Jacó vem os 12 filhos, que aí vai formar uma nação, ok? Então, Deus chama um homem, e esse homem ele faz uma promessa, que está lá no livro de Gênesis, no capítulo 12,
que todas as nações seriam abençoadas através de Abraão. Então, quando faz esta promessa, Deus já não está avisando apenas Abraão, mas sim toda a humanidade de um modo geral. Isso seria a promessa de Deus feita a Abraão. Então, de Abraão, nós temos uma nação. De uma nação, nós temos uma tribo. E de uma tribo, nós temos uma família. E de uma família, nós temos o Cristo. Ok? Então, Deus faz uma escolha para trazer o Cristo, que era o propósito maior de Deus, revelado no livro de Gênesis. Só que quando Deus chama a nação de Israel, após o Egito, porque nós sabemos que 70 pessoas entram no Egito quando José já estava lá, a fim de Deus salvar o povo da fome naquela época. Então, mais 70 e eles saem de lá, quase 3 milhões de pessoas, porque eles prosperam no Egito, ok? Então, quando saem do Egito, através de Moisés, Deus dá leis. A lei de Deus é boa, perfeita e santa. Isso nós não podemos tirar. Isso, quando nós vamos ler ali, a partir do capítulo 3 de Romanos, até o capítulo 8, a gente compreende isso de uma forma tremenda. Então, quando Deus dá lei para a nação de Israel, não era para eles criar aí uma separação, mas eles tinham um propósito. Lembra que eu falei num comentário bastante rápido que a eleição é um propósito de Deus para um bem maior? Às vezes a gente pensa, não, eu sou o escolhido, eu sou o bambambam. Nada disso. O propósito de Deus era levar a salvação para toda a humanidade. Para que essa salvação chegasse, era preciso que o homem entendesse que ele estava separado de Deus. E para que o homem entenda que está separado de Deus, Deus dá lei, dá limites. Aí ele começa. Quando veio a lei de Deus, você vai ver Paulo falar isso em Romanos, que aí ele pecou. Ele entende que agora tem pecado. Até então estão separados de Deus sem ter consciência de pecado. Se você não tem restrição das coisas, você não sabe que está fazendo errado. Então, quando Deus mostra a sua santidade através da lei, eles entendem que eles agora são miserável, pecador. Entende dessa forma? Romano fala isso claramente. Então, agora, esse povo que tem lei de Deus, eles têm um propósito. Qual o propósito? Levar os ensinamentos de Deus para todas as nações. Só que eles não compreendem este chamado, este propósito de Deus, que era que todas as nações pudessem aprender através de Deus. Então, eles passam, em vez de ensinar, a julgar as pessoas. Vejam bem, vou tentar explicar isso de uma forma clara. Eu estou neste patamar. A minha visão, ela é muito mais ampla do que a visão dos irmãos que estão à parte mais baixa. Desta forma, os judeus, quando ele tem a lei de Deus, ele sabe da vontade de Deus, do propósito de Deus, da santidade de Deus e da sua situação. Porém, eles compreendem isso. Então, nós temos um Deus, nós temos um chamado e nós temos um propósito. Porém, as demais nações eles rejeitam. Da mesma forma, nós em Cristo Jesus. Qual o nosso propósito de ser chamado por Deus? Não é de ser bênção para as demais pessoas? E para ser bênção para as demais pessoas, nós não podemos julgar as pessoas, porque a nossa visão em relação a Deus, em relação à salvação, ela é diferenciada daquelas pessoas que ainda não conheceram a Deus. Por isso que eu falei, estando num patamar mais alto, você tem uma visão maior. Então, não cabe nós que temos essa visão de Deus, ou conhecimento de Deus, ou a salvação de Deus, julgar aqueles que ainda não tiveram esse encontro com Deus. Mas nós temos um objetivo, um chamado de Deus, uma eleição, uma escolha, um propósito de anunciar as boas novas do Evangelho, para que as pessoas também possa, através de Cristo Jesus, ter este encontro com Deus. Aí nós vamos ver Paulo falando em Efésios sobre reconciliação. Ele vai falar de fundamento dos apóstolos, fundamento dos profetas, não é verdade? Então nós temos dois fundamentos, sendo Cristo a principal pedra. Lembra do pastor Júnior ele falar que a pedra de esquina ela dá direção? E lembra que eu comentei que além de direção ela une dois cantos, duas paredes? Então ela aponta uma direção, mas também ela une. Então Deus está unindo agora o povo que não conhecia Deus, que não tem lei de Deus, que não sabe o propósito, não sabe caminhar com Deus, com o povo que tinha a lei de Deus. Então você tem profetas
e apóstolo, sendo Cristo a principal pedra. Lembra de eu falar que a pedra angular é a pedra que faz a ligação? O pastor Júlio até fala assim, a construção era reta. De fato, se você olha essa viga aqui da galeria, retinha, não é? Nivelada, mas não se constrói ela reta. Existe uma coisa que a gente chama que a gente ergue ela, que é quando você vai concretar uma viga dessa dimensão, ela tem uma 3, 4 centímetros mais alta no meio, porque é onde a carga maior que ela recebe. Por que isso? Chama contrafreche. Contrafreche. E isso lá, eles falam pedra angular. É a pedra que une duas pontas e coloca como se fosse uma cunha. Se você tirar a cunha, ambas desabam. Então, o fundamento dos apóstolos e o fundamento dos profetas, sem Cristo, ambos vão desabar. Mas com Cristo, ele se une e se torna firme. Do mesmo jeito que essa estrutura, tá? Ela tem um contrafreche. Se você fazer no sentido contrário, ela racha e cai. Mas se você faz o contrafreche, quando você tira o escoramento, ela estica e mantém. Logicamente, você vai nivelar ela com a argamassa, que é o reboco que se conhece. Mas ela é frechada, porque senão desaba toda a estrutura. É assim que funciona. Então, Cristo é essa pedra angular, que ela uniu profetas e apóstolos, sendo ele a principal pedra. Então, ele une os dois povos. Um povo que conhece a lei de Deus e um povo que não conhecia a lei de Deus e que era desprezado, que era desconsiderado e era considerado os mais vios pecadores. Porque eles não entenderam o propósito da lei de Deus. Os irmãos sabem o princípio da lei de Deus é amor, justiça e misericórdia. A principal, porque ela une os dois fundamentos. Enquanto havia separação, então Cristo vem para unir. E como diz o próprio pastor Júnior, ele fala que dá direção também. Então agora Deus pega judeus e gentios. Através da ressurreição de Cristo, ele cria um povo. Que povo? A igreja. Então ela é formada de judeus e gentios, daqueles que tinham a lei e os profetas, e daqueles que não conheciam a lei de Deus e formam a igreja para a honra e glória do Senhor. E assim síntese. Esse é o livro de Efésios, é um dos mais sublimes livros da Bíblia, que quando nós lemos e entendemos isso, nós vamos ver que ele é magnífico, né? Então vamos colocar de pé e vamos orar ao nosso Deus. Na próxima lição nós vamos estar aprendendo um pouco mais a respeito disso, né? O livro de Efésios ele é muito bom, os comentários é muito bom. Nós vamos já para a 6ª lição, ela vai falar a revelação do mistério e o chamado da igreja. Aí já vai falar também, vai continuar sempre nessa união. Então você sempre lembra quando vai estar estudando o Efésio, é união, é junção, é ligamento. Então Cristo. Então nós jamais, irmão, em Cristo Jesus, nós vai ter sempre de usar essa mesma coisa. Amor, justiça e misericórdia, e nunca olhar para as pessoas com desprezo, nunca criticar uma pessoa porque eles estão fazendo algo que é o contrário daquilo que nós sabemos que é pecado, porque eles não têm a mesma visão que nós temos. Nós fomos iluminados através de Cristo Jesus. Hoje nós conseguimos, nós temos força. A Bíblia fala que nós fomos libertados do pecado. Sabe o que é ser libertado? É tirar todas as algemas, todas as garras. A graça de Deus, ele nos capacita a fazer a vontade de Deus. Então nós temos força, e não para julgar, mas sim para trazer essas pessoas a este conhecimento de Cristo Jesus. Então nós olha a pessoa prostituindo, adulterando, roubando, matando, nós jamais vamos julgar. É porque eles ainda não tiveram um encontro com Cristo Jesus. A partir do momento que eles encontrar com Cristo, eles terão a vida transformada, assim como nós tivemos. E aí eles vão ter a mesma visão que nós temos. Então, eu era, agora não sou, porque agora estou em Cristo Jesus. Deus e Pai, eu te louvo pela tua bondade e pela tua misericórdia. Eu te louvo, Deus, pela oportunidade de estar na tua casa. Eu te louvo pela vida do pastor Carlos, que ministrou a tua palavra, ó Deus. E te peço, ó Deus, no nome santo de Jesus, continua nos abençoando, continua trazendo, ó Deus, a nossas vidas o entendimento, a sabedoria. Deus, conduz o teu povo em paz, de retorno para a tua casa. Dê um almoço
almoço abençoado, um dia próspero, e que logo mais à noite, ó Deus, nos conceda a oportunidade de reunirmos para glorificar e bendizer o teu santo nome. Deus abençoe no nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a consolação e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós desde agora e sempre. Deus abençoe os irmãos.